deputado Roberto de Lucena somará o tempo de comunicações de parlamentares também. Vossa Excelência tem 13 minutos. Logo em seguida, o deputado Augusto Carvalho. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu assumo esta tribuna para, no primeiro momento, celebrar aqui a decisão unânime da 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região do Rio de Janeiro, que determinou que a companhia aérea Gol reintegre imediatamente os 850 funcionários da Webjet que foram demitidos em 2012. A desembargadora Maria Aparecida Coutinho Magalhães alegou que a Gol não poderia ter feito a demissão em massa sem antes negociar com o sindicato da categoria. O TRT também determinou a sentença sobre danos morais coletivos de R$1 milhão fixados em primeiro grau. Desta tribuna, em novembro do ano passado, diversas vezes manifestei aqui, em nome dos 850 trabalhadores demitidos pela Gol, o nosso protesto, o protesto da União Geral dos Trabalhadores, da bancada da UGT aqui na Câmara dos Deputados. E agora, quase um ano depois, um ano de luta e de muito trabalho, nós temos finalmente essa decisão importante da Justiça que determina a reintegração dos trabalhadores. Naquela ocasião ainda, assim que tomamos conhecimento das demissões, fizemos protocolar nesta casa requerimentos de informação solicitando ao ministro do Trabalho e Emprego e ao ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre as providências que estariam sendo adotadas acerca da situação. Nós não poderíamos absolutamente assistir inertes a este desrespeito com os trabalhadores da Webjet. E naquela ocasião propusemos ainda, senhor presidente, que essa casa fizesse uma profunda reflexão acerca dos temas que envolvem toda a nossa malha de serviços aeroviários no país, que demanda de investimentos, de aprofundamento e melhorias na infraestrutura e que precisa discutir o duopólio que se configura, que se desenha, fazendo cativo o mercado e tornando precários os serviços e elevando os preços das passagens a níveis insuportáveis para uma parcela da população. Finalmente, aqui, nesta data de hoje, eu assumo a tribuna para comemorar, para celebrar esta decisão da Justiça e assim unir-me aos 850 trabalhadores e às suas famílias, que deverão, por ordem judicial, serem imediatamente readmitidos pela Gol Companhias Aéreas. E nesta semana, senhor presidente, que é a Semana da Pátria, quando nós vesperamos a data mais importante do calendário cívico nacional, o Dia da Independência, quando o verde da nossa bandeira fica mais verde, o amarelo ainda mais amarelo, eu quero comemorar essa data com alegria. Comemorar com alegria quando penso que a geração da minha netinha, a senhorita Lívia, de 6 anos de idade, vai viver num Brasil
melhor do que o Brasil que nós estamos vivendo hoje, meu amigo Marcos. Eu aposto nisso. Eu aposto em nosso futuro. Eu aposto no Brasil. Nem sempre o presente que temos é o que gostaríamos de viver. Mas, senhoras e senhores, nós estamos vivendo uma clara transição entre o país que temos, o país que somos e a nação que nós seremos. E nesta direção nós estamos indo bem, apesar de todas as lutas, de todas as frustrações, decepções, de todas as crises, de todos os desacertos, apesar dos grandes escândalos. O Brasil está melhor, está tratando as suas mazelas, está enfrentando os seus problemas. Nossa democracia consolida-se a cada teste. A nossa capacidade de enfrentar as crises, os desafios, se confirma cada vez mais. E dizendo isso, não quero absolutamente relativizar os nossos problemas. Nós os temos, eles são graves, são complexos, mas nós temos como resolvê-los. Problema grande é problema que não pode ser resolvido. Mas nós temos grandes desafios, profundos, complexos, mas temos como resolvê-los. E eles passam pela reforma tributária, pela reforma política, pela reforma previdenciária. Eles passam por uma rediscussão e por uma revisão do nosso pacto federativo, passam pela nossa responsabilidade na convivência com o meio ambiente. Eles passam pelo nosso real e sincero compromisso com a justiça social, com a ética, com a defesa da vida, com a proteção da família tradicional. Nós temos motivos e motivos de sobra para comemorar. E temos, é claro, uma lista, um elenco de temas que representam desafios que devemos enfrentar e compromissos que devemos assumir. Eu estou, neste momento, retornando com o grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da cidade baiana de Santo Amaro da Purificação, cidade do recôncavo baiano, deputado Jesus, cidade histórica. A história do Brasil passa por Santo Amaro da Purificação, berço de personalidades ilustres, de um povo altivo, sofrido, mas um povo valente, aguerrido, corajoso, forte. Santo Amaro da Purificação foi fundada 8 anos depois que foi fundada Salvador. Lá, por exemplo, deputada Érica Cocai, está a segunda Santa Casa do Brasil. A primeira está em Santos, no meu estado de São Paulo, e a segunda está em Santo Amaro da Purificação. Lá, por exemplo, encontra-se a primeira universidade pública do país. A história do país, a história do Brasil passa por lá. No ano de 60, uma empresa francesa, a Penarroia, através de uma subsidiária brasileira, a Cobrac, instalou-se no município e levou inicialmente uma mensagem de otimismo, de esperança ao povo daquela cidade. Os homens fortes, saíram da agricultura, do corte da cana, saíram da lavoura e foram para a cidade trabalhar na Cobrac e ali levar a sua família para morar na cidade, promovendo ascensão social, melhores condições financeiras, econômicas, sociais. E o que se viu é que ao passar dos anos, com 30 anos, pouco mais de 3 décadas de atividade, 4.000 trabalhadores contaminados, 12.000 famílias contaminadas com chumbos e metais pesados. A atividade daquela companhia foi uma atividade criminosa. E ela não cometeu crime sozinha.
porque embora naquela ocasião a legislação ambiental fosse uma legislação menos rigorosa, uma legislação mais simples, mais básica, existia uma legislação. E existiu, portanto, quem concedesse as licenças para a operação, as autorizações, as permissões, em nome, eu não sei de quais interesses. Aquela companhia Cobrac contaminou a cidade, o município, contaminou os rios, contaminou o lençol freático e abandonou finalmente a própria sorte, a própria morte, aqueles milhares de trabalhadores. Trabalhadores que não tiveram seus direitos trabalhistas respeitados, direitos previdenciários, e que viram suas companheiras, suas famílias, sendo por osmose também alcançados por aquela contaminação que provocou saturnismo, câncer e outras diversas enfermidades. Santo Amaro da Purificação convive hoje com essa tragédia que não é somente dela, tragédia que é de todos nós. Nós que devemos dar as mãos por cima dos muros, nós que devemos unir as nossas mãos e lutar em favor daquela gente, daquele povo, nos unindo ao poder público municipal, ao poder estadual, nos unindo àqueles que, compondo a bancada federal da Bahia, certamente são sensíveis, porque convivem mais de perto com essa tragédia. E não somente na Bahia, mas a Cobrac, que transformou-se depois em Trevo, mantém suas operações em São Paulo, no Paraná, estendendo o seu rastro de destruição no país. E nós não haveremos, deputado Isalci, de descer dessa tribuna, de silenciar a nossa voz, enquanto não vermos justiçada a população de Santo Amaro da Purificação na Bahia, reconhecidos os seus direitos, compensada aquela cidade pelos danos que sofreu, e não vemos esta gigante do chumbo em todo o mundo. É a terceira companhia do mundo responsabilizada de todas as formas, juntamente com aqueles que devem ser responsabilizados pela agressão que viveu aquela comunidade, e que, se nós não nos levantarmos e não tomarmos providências, repetir-se-á em outros estados e em outras partes do Brasil. E eu agora concluo, senhor presidente, fazendo aqui mais uma vez um apelo a esta casa, para que este tema não seja esquecido. Nós temos propostas, projetos de lei em andamento, que precisam ser priorizados. Quero chamar a atenção, a sensibilidade desta casa, para que finalmente possamos dar as mãos e juntos, como poder público, possamos dar as respostas que aquele povo merece. E eu finalizo abraçando o povo brasileiro, finalizo, deputado Isalci, nosso presidente dessa sessão, comemorando o Dia da Independência do Brasil, pedindo a Deus que abençoe o povo de Santo Amaro da Purificação, o povo da Bahia, pedindo a Deus que abençoe o povo do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.